Olá, meu nome é Rita Jorge, eu sou médica psiquiatra e sou condutora da página Bot Salva Vidas, que tem no Instagram e tem no TikTok. Porém, o que acontece? Eu senti que aqueles vídeos de 1 minuto e meio, eles não têm estrutura muito boa para falar as coisas que eu quero falar para vocês. Então, eu decidi fazer esse canal aqui no YouTube. Já peço para vocês se inscreverem, darem um like e mostrarem para quem vocês puderem mostrar. Porque essa página de psiquiatria, de psicoeducação, de saúde mental e de vários outros tópicos, ela precisa de mais espaço, na verdade. Ela precisa de mais espaço-tempo. Eu sempre notei aí no tempo que eu fiquei nas outras redes sociais que é muito complicado tentar dar vazão para o que você precisa em tão pouco tempo. E aí eu falei, bom, solução para isso é abrir um canal no YouTube, onde eu pudesse dispor de mais recursos para poder explicar melhor as coisas para vocês. Eu sou psiquiatra, né? Meu nome é Rita Jorge, eu sou psiquiatra. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás e depois eu vim para São Paulo em 97 para poder fazer a residência médica, que eu fiz a residência no Hospital do Servidor Público Estadual. E aí, terminada a residência, eu trabalhei em praticamente tudo que dá para trabalhar em psiquiatria na vida. Eu trabalhei em ambulatório, eu trabalhei em hospital, trabalhei em interconsulta, trabalhei no SUS, trabalhei em unidades privadas, trabalhei em emergência no pronto-socorro da Santa Casa, que foi um trabalho assim muito bom para mim, porque me deu muitos recursos para lidar com dificuldades assim emergenciais mesmo. Então assim, eu tenho uma carreira de 27 anos, longa, na qual eu não parei de trabalhar nunca, e tudo isso foi moldando para que eu chegasse aqui até vocês. No meio do processo teve meu doutorado, que eu sou doutora pela Escola Paulista de Medicina, que me agregou muita questão do método, de como fazer as coisas, qual é o método certo, como ler artigos científicos, como duvidar das coisas. E aí, talvez seja o maior aproveitamento ali do doutorado, é realmente aprender a ir atrás da informação, duvidando da informação, para que você não seja engambelado, porque tem muita picaretagem também na internet, né? Então, eu terminei o doutorado, aí eu já tinha bastante paciente no consultório, aí eu decidi ficar só no consultório mesmo, que aliás é o que eu faço hoje. O que eu faço é o consultório particular, meu consultório particular que fica em São Paulo, onde eu atendo diversos tipos de transtornos, diversos tipos de pessoas em dificuldades as mais diferentes possíveis, né? Porque assim, a gente pensa, mas vai procurar o psiquiatra para quê? Tá louco? Não, não tá, gente. Assim, de louco mesmo, que seriam os esquizofrênicos, é a minoria da minoria do consultório. Bem como também as pessoas que podem entrar num transtorno bipolar e fazer um episódio psicótico. Então, é a minoria da minoria do consultório. A grande maioria do consultório é por depressão e por ansiedade. E aí, a gente fica no que eu brinco, que é o seguinte, a gente não sabe se as pessoas casam ou se compram uma bicicleta ou se divorciam e compram uma moto, porque elas estão em muitos conflitos da vida dela. Conflitos com o trabalho, conflitos na família, conflitos com os filhos, enormes conflitos. E aí, isso também é colocado em pauta quando eu faço uma avaliação de alguém, né? A pessoa chega no meu consultório pela primeira vez, a gente vai ter que fazer uma geralzona na vida dela. A gente tem que dar uma olhada desde lá da infância, tem que dar uma olhada em todos os episódios que a pessoa teve, construir direitinho a história da doença, para a gente poder fazer minimamente um diagnóstico.
E também tem o seguinte, tem muitos diagnósticos que eles não conseguem ser feitos em 1, 2 ou 3 consultas. E aí a gente precisa acompanhar melhor essa pessoa por bastante tempo para conseguir dar um diagnóstico apropriado. Porque na psiquiatria também tem muito isso, tem muito de diagnósticos equivocados. E não é porque o profissional é ruim. Tem muitos profissionais bons que se equivocam numa primeira, numa segunda avaliação, porque tem muita informação para ser colhida, tem muitos detalhes, tem muitas coisas da vida da pessoa que às vezes também ela não te traz porque ela não lembra, entende? E aí você tem que ter paciência. Tem alguns diagnósticos que são mais simples, que eles são mais desenhadinhos, eles são conforme está aparecendo no livro? Sim, tem. Mas, no geral, a gente tem que ter um pouquinho mais de criatividade, tem que ter um pouco mais de paciência para poder realmente fazer aquela avaliação completa e um diagnóstico que preste para a pessoa. Não porque ela vai encaixar, mas porque de verdade ela tem os sintomas. Porque se a gente acertar no diagnóstico, a chance da gente acertar o tratamento é muito maior. Tá? Se você tem uma pessoa que vem e que por N razões você errou o diagnóstico, é muito difícil que aquela pessoa tenha uma remissão completa do quadro com o diagnóstico errado. E aí a gente precisa refazer os diagnósticos. Então, o que a gente tem é uma situação extremamente delicada dentro do consultório de como ter a melhor informação para chegar no melhor diagnóstico. É óbvio que para isso você tem que ter estudado um bocado, porque senão você não vai saber quais são os critérios de cada coisa e como também as comorbidades elas agem. Porque as comorbidades são as doenças que você tem uma doença psiquiátrica e em cima você tem outra. E às vezes essas comorbidades elas são 2, 3 comorbidades. A pessoa tem um transtorno principal e outras comorbidades. Todas elas têm que ser diagnosticadas, todas elas têm que ser tratadas para que efetivamente a gente consiga ter um resultado positivo com o paciente. Mas também, além do transtorno em si, a gente também precisa ter uma escuta para os problemas pelos quais o paciente está passando. Porque tem muitas coisas que não basta só você resolver o remédio, mas você tem que ajudar, você tem que ter uma escuta psicoanalítica, mas não é psicoanalítica, seria uma postura de psicoterapia planejada. Não é uma terapia de verdade, mas é um suporte psicoterapêutico que o psiquiatra pode dar para o paciente. Para quê? Para que ele realmente seja acolhido em todas as suas demandas. Porque não adianta só dar remédio. Isso é uma coisa que eu bato e vou bater o resto da vida. Não dá para tratar paciente da psiquiatria achando que só dando remédio ele vai ficar bom e vai estar tudo certo. O paciente, ele precisa ser escutado. Não é só a doença. Ele tem a doença, ele tem a casa dele, ele tem o trabalho dele, ele tem as crises existenciais dele mesmo. O que será que eu estou fazendo aqui? A psiquiatria também tem muito um problema assim de falta de missão da pessoa, da pessoa saber o que ela está realmente fazendo aqui, o que ela quer da vida, qual que é o propósito da vida dela, qual que é a missão que ela tem nessa vida. E à medida que você não dá respostas ou não ajuda a pessoa a dar respostas e isso vai se arrastando sem fim, o paciente tende a ter um resultado pior. Como, por exemplo, também, quem tem muitos traumas de infância, também tem tendência de ter um resultado pior. E a gente vai ter que se esforçar mais. O psiquiatra precisa saber a hora de mandar para uma terapia ocupacional, fazer o uso dos recursos extensos da saúde mental para que o paciente tenha o melhor benefício possível. E isso se dá com a experiência e isso se dá com você mantendo a mente aberta. A mente do psiquiatra deve ser o mais aberta possível para acolher todas as pessoas. O psiquiatra é cristão. Tá, tudo bem, eu sou cristã, mas eu atendo pessoas de todas as religiões, igualmente respeitando todas elas.
eu tenho um determinado posicionamento na minha vida, mas eu atendo todas as pessoas independente do posicionamento que elas tenham. Dessa forma, o psiquiatra está com a cabeça tranquila, está com a cabeça firme, está com a cabeça em cima do pescoço para realmente poder dar essa ajuda para as pessoas. Por quê? Porque se o que o psiquiatra trabalha? Quando ele vai trabalhar, o que ele leva para o trabalho? Qual que é a melhor ferramenta do psiquiatra no trabalho? É o aparelho psíquico dele, é a cabeça dele. O psiquiatra que está com o aparelho psíquico em dia, ele tem uma chance de ter uma governança muito melhor sobre o consultório dele, tem uma chance infinitamente melhor de escutar calmamente, tranquilamente e livre de preconceitos todos os pacientes que sejam atendidos, e também está na possibilidade de ver mais diagnósticos diferenciais, de ver diagnósticos que não são da psiquiatria, mas que são diagnósticos clínicos, que atrapalham demais a vida pessoal da pessoa e às vezes confunde com doenças psiquiátricas. Por exemplo, tireoide, como diz a minha mãe. Mamãe sempre fala, tireoide, Rita, tireoide. A tireoide, se ela não estiver bem governada, ela pode gerar problemas que simulam a depressão. Então a gente precisa controlar a tireoide. E aí tem várias outras coisas. Menopausa, diabetes, anemias, tem muitas doenças que simulam um sintoma psiquiátrico, mas na verdade elas não são de fato uma doença psiquiátrica, porque quando você corrige o problema clínico, o sintoma mental ele melhora. Então a pessoa estava com sintoma mental de verdade, ou ela estava com uma doença clínica que gerou um sintoma mental, entende? Por isso que é muito importante. O psiquiatra, ele também tem que ser um pouco clínico geral. O psiquiatra, ele precisa se estruturar na consulta para perguntar tudo sobre a pessoa, para poder ser clínico geral quando uma tireoide descompensa, quando uma pressão alta simples descompensa, quando é alguma questão hormonal que dê pra gente fazer alguma coisa aqui. Então tem várias coisas que o psiquiatra pode ser um ótimo clínico geral, inclusive para encher o saco e vigiar as pessoas sobre os exames de prevenção que as pessoas têm que fazer ao longo da vida. O psiquiatra é o médico certo para cobrar. Olha, você fez seu exame ginecológico anual, pegar um cara de 50 anos e falar, você vai ter que fazer o seu exame para ver se está tudo bem com a sua próstata. E se a pessoa tiver alguma doença, o psiquiatra tem esse papel de manter essa pessoa no tratamento sem desistir da parte clínica. Além do que, o psiquiatra também é a pessoa mais indicada para pedir modificações de estilo de vida dos pacientes, entende? O que acontece é que às vezes os outros médicos falam, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa fazer atividade física, você precisa meditar, mas dentro da consulta da psiquiatria, o médico psiquiatra ele tem infinitas mais chances de conseguir convencer, de conseguir juntar o paciente no propósito realmente de ter uma vida melhor. Então, como os contatos da psiquiatria eles são mais frequentes, a gente tem mais condição de convencer e de pedir e de às vezes até implorar para a pessoa fazer um acompanhamento, fazer uma atividade física, que é de praxe, praticamente todos os bons psiquiatras acabam insistindo com essa questão da atividade física, que é essencial para desinflamar o organismo. A gente também acompanha a questão de higiene do sono, que não é o problema de sono mesmo, mas a pessoa se largou, a pessoa tá fazendo o horário de dormir, o horário de acordar totalmente bagunçado, fica grudado no celular, tipo, não se cuida bem. Então aqui é o lugar da gente juntar todas essas expectativas para que o paciente melhore de uma forma global e assim a gente ter um ótimo resultado do tratamento psiquiátrico em si. Às vezes algum problema de trabalho, também muitos problemas de trabalho têm que ser discutidos aqui, porque o estresse do trabalho às vezes não consegue ser manejado e aí a pessoa descompensa
mas porque ela não entende ou não compreende a forma de manejar o estresse no trabalho, estresse em casa. Às vezes a gente indica uma terapia de família, às vezes a gente indica outros recursos, terapias individuais para os cônjuges, às vezes a gente localiza que alguma dessas pessoas de dentro de casa possivelmente tem um transtorno mental e aí pede para que essa pessoa seja avaliada, para que a paz e a harmonia reinem dentro de casa. Então, assim, tem tudo isso sobre a psiquiatria. E sobre o Bote Salva-Vidas, eu gostaria que vocês conhecessem o projeto no Instagram e no TikTok. Se possível, me dá like, me seguir lá também, eu agradeço muito. Mas aqui o projeto é realmente um pouco diferente. Aqui a ideia é que a gente consiga efetivamente ter mais tempo para falar dos problemas, a gente consiga fazer coisas um pouco mais refinadas, um pouco mais bonitas, um pouco mais elegantes sobre a discussão de saúde mental, transtorno mental, psicoterapias, mas de uma forma tranquila, de uma forma assim, aquele desespero das outras redes sociais. Eu sei que aqui ninguém também tem paciência de ficar infinito nessas aulas que demoram 1, 2, 3 horas. Não, pelo amor de Deus, não é isso. É que lá eu tenho 1 minuto e meio. Aqui eu tenho o tempo que eu precisar. Mas também não sou uma pessoa de ficar enrolando as coisas. Então, eu convido vocês para curtir, para inscrever aqui na minha página, curtir, mostrar para os amigos, e eu vou exercer esse campo de influência mais tranquilo e com mais tempo, de um jeito bem mais profundo aqui no YouTube. Então, essa é a minha apresentação. Fico feliz que vocês tenham acompanhado aqui até o final. Não esqueça de inscrever e dar o like. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.